Shalom. Neste tempo especial da Páscoa, nós vamos aprofundar a figura do Espírito Santo em algumas formações. Hoje o tema da nossa formação é o Espírito Santo no Antigo Testamento. Antes de mais nada, devemos reconhecer e recordar que nós não encontramos ainda no Antigo Testamento a revelação explícita do ser pessoal do Espírito Santo. Nós sabemos que foi Jesus Cristo que, ao se fazer homem, ao se encarnar e ao assumir a nossa natureza humana e a vir nos revelar a intimidade de Deus, foi Jesus Cristo quem realmente nos levou ao conhecimento de que Deus é Trindade e de que, sendo Trindade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. É através de Jesus Cristo que a humanidade conhece, descobre que em Deus existem três pessoas e que uma delas é o Espírito Santo de Deus. Então, no Antigo Testamento, esse ser pessoal do Espírito Santo ainda não é claro, mas, por outro lado, nós vamos ver que existem já certos elementos presentes no Antigo Testamento que apontam para essa verdade, que preparam esta verdade, que de um certo modo prefiguram esta verdade. Então nós vamos utilizar fundamentalmente como base para esta formação, além da Sagrada Escritura e do Catecismo da Igreja Católica, duas obras. Uma é encontrada facilmente em português, de um teólogo francês chamado Yves Congar. Em português, a obra dele é dividida em 3 volumes, se chama Creio no Espírito Santo. E o primeiro volume traz os fundamentos bíblicos da pneumatologia. Nós vamos utilizar o primeiro volume, cujo título é Revelação e Experiência do Espírito. A segunda obra é em italiano, um livro muito simples de um professor italiano de teologia chamado Renzo Lavatori. O título, Lo Spirito Santo Persona e Missione, o Espírito Santo, Pessoa e Missão. Então essas duas obras vão nos ajudar neste itinerário. Podemos dizer então que no Antigo Testamento já se encontra uma certa teologia sobre o Espírito de Yahvé. O Espírito de Yahvé ainda não é visto no Antigo Testamento, como eu acabei de dizer, como um ser pessoal, como nós tratamos, como nós sabemos ser o Espírito Santo de Deus. Mas existe uma teologia acerca do Espírito de Yahvé. O Espírito é um meio através do qual Deus se comunica com e ao seu povo. Ou seja, Deus ele fala ao seu povo através do Espírito de Yahvé, Deus se dá ao seu povo, age na vida do seu povo e age através do seu povo também, ou de figuras que ele elege, através do Espírito de Yahvé, do seu Espírito. Este Espírito, ele está profundamente associado, já à luz de vários textos do Antigo Testamento, que depois a gente vai sublinhar alguns deles, ele está profundamente associado à natureza divina. Ou seja, esse Espírito ele é divino. Esse Espírito, por vir de Deus, ele é sobrenatural, né? Ele goza digamos, do atributo de sobrenatural, goza do atributo divino, porque ele pertence a Deus. Ele é um instrumento através do qual Deus age, Deus fala, Deus realiza a sua obra no meio do povo, certo? Porém, volto a recordar isso, não podemos ainda falar de uma identidade pessoal explícita do Espírito Santo, ou do Espírito de Yahvé, no Antigo Testamento. Porque isto, como já dissemos, nos vai ser revelado por Jesus Cristo. A palavra Ruá aparece 378 vezes na Bíblia, segundo Yves Congar. E ele distribui
o uso desta palavra no Antigo Testamento em 3, digamos, grupos de significado teológico. No primeiro grupo, a palavra ruá tem um significado, nós poderíamos dizer, natural. Ou seja, ela significa simplesmente vento, sopro, ar. Certo? No segundo grupo, nós encontramos a palavra ruá com um significado de tipo antropológico, ou ligado à natureza dos seres vivos. A palavra ruá é sinônimo de força viva no homem, ou princípio de vida, ou sede do conhecimento e dos sentimentos. Então seria essa força que movimenta o homem, que dá vida ao homem, né? Esse é um significado de tipo antropológico, mas essa palavra também pode ser usada para outros seres vivos, né? E por isso a gente não é exclusivamente antropológico, né? Mas também pode ser associada a outros seres vivos, né? que também são animados por um espírito de vida, né? Por um ruá também, que no fundo os judeus compreendem como algo que é dado por Deus, né? Que pertence a Deus, porque tem também uma certa conotação de divino. Deus é o autor da vida, né? Terceiro grupo, né? Que é o que mais nos interessa, de textos onde aparece o termo ruá. O termo ruá pode ser traduzido como a força de vida de Deus, como essa força da vida divina, esse movimento de vida de Deus que invade, digamos assim, o tempo e o espaço e realiza o querer divino, e realiza a obra de Deus. Através do Espírito de Yahvé, Deus age e faz agir, né? Tanto no plano físico como no plano espiritual, né? Em ambos os planos. Uma observação importante, no que diz respeito à diferença de sensibilidade entre os judeus e os gregos. Quando nós falamos, isto é espírito, isto é carne, isto é matéria, nós normalmente dizemos que o espírito, no fundo, é aquilo que não é material, é o imaterial, né? Aquilo que não é material, que se opõe à matéria, né? E essa é uma visão tipicamente grega, né? Que opõe matéria ao espírito. Os judeus já não pensam dessa forma. Eles não têm, digamos assim, falando do homem, uma antropologia dualista, mas eles têm uma antropologia unitária. O homem é um ser corporal, e esse ser corporal traz dentro dele uma força que anima o corpo, que dá movimento a esse corpo, que dá vida a esse corpo. Mas eles não pensam tanto na dimensão metafísica de um espírito, daquilo que não é material, que se opõe àquilo que é material. Eles pensam mais como uma força, como um poder que anima, que dá vida, né, que move aquele corpo, né? Então, para um judeu, o espírito é o que age e faz agir. Então, quando se trata também do Espírito de Deus, o Espírito de Yahvé, ele age e faz agir sempre na direção do cumprimento da vontade de Deus, sempre na direção da realização dos desígnios de Deus. Então o Espírito de Yahvé, sempre que ele age, é para orientar, para que tudo aconteça como Deus deseja, para que as coisas se encaminhem como Deus quer. Uma importante observação, né, do cardeal Danielou sobre essa diferença que nós acabamos de que nós tentamos explicar entre judeus e gregos. Espero que fique um pouco mais clara com essa citação do cardeal Danielou. Ele escreve: quando falamos de espírito, quando dizemos, por exemplo, que Deus é espírito, o que queremos dizer? Ele pergunta. Falamos grego ou hebraico?
ou seja, ele vai falar da diferença da visão dos gregos e da visão dos judeus. Se falamos grego, ou seja, qual é a posição dos gregos? Dizemos que Deus é imaterial. Se falamos hebraico, dizemos que Deus é um furacão, uma tempestade, um poder irresistível. E ele lança uma pergunta interessantíssima no final desta frase, deste parágrafo. A espiritualidade consiste em tornar-se imaterial ou em ser animado pelo Espírito Santo? Ou seja, a espiritualidade consiste em se tornar um ser imaterial ou em realmente se deixar animar, conduzir por essa força, por essa tempestade, por esse poder que é o Espírito Santo de Deus. Então, para que vocês entendam a diferença, a visão grega sublinha o imaterial, a visão judaica, hebraica, sublinha essa força que anima, que dá vigor, que possibilita a pessoa a agir, né? Ruá, como vento. Então, falamos dos 3 grupos de significado. Vamos falar um pouquinho do ruá como vento. Mesmo no seu significado natural, a palavra ruá, às vezes, também está associada aos efeitos da ação de Deus. Os ventos são criaturas de Deus, né? No Antigo Testamento. Então, os ventos também servem também se colocam a serviço da ação de Deus, da obra de Deus, do querer de Deus. E a gente encontra, então, uma série de textos interessantes que merecem ser citados. Por exemplo, no Salmo 104, versículo 4, se diz que o vento é servo de Deus. Às vezes, e o Salmo 18, do versículo 9 a 16, nos traz exatamente isso. Às vezes Deus envia o seu vento soprando. É como se o vento natural saísse das narinas de Deus, para mostrar que tudo vem de Deus, para mostrar que o vento natural também, né, é criatura de Deus, vem de Deus e realiza o que Deus quer, né, no mundo. Porém, em alguns textos, esta relação entre o vento natural e o querer de Deus, tem uma grande força, uma importância teológica fundamental. Por exemplo, no episódio do Êxodo, nós vemos que o vento ele sopra diante do povo de Deus, o vento natural vai soprando diante do povo de Deus e vai enxugando, de certa forma, né, o caminho para que os filhos de Deus, para que o povo de Deus possa passar pelo Mar Vermelho. Ele vai soprando e vai separando as águas e vai enxugando a terra para que o povo de Deus possa passar. E assim nós chegamos àquele cenário de 2 paredes de água e a terra seca, para que eles pudessem passar a pé seco. Então o vento natural representa o poder de Deus. É associado a uma manifestação de tipo natural do querer de Deus, da proteção de Deus. Em outros textos já é o contrário. Enquanto no episódio do Êxodo o vento enxuga, em outros textos o vento traz a chuva para fertilizar a terra. 1 Reis 18:45, por exemplo. Então o vento ele traz a umidade para que a terra possa ser fertilizada pela água e assim a terra possa oferecer ao povo de Deus os seus frutos, certo? Então esse já é um outro caso. O vento já traz aqui água, no lugar de secar ele traz abundância de água para que a terra dê frutos. Segundo grupo, ruá como princípio de vida do homem, né, ou de outros seres vivos. Nós encontramos alguns textos, por exemplo, Juízes 15:9, 1 Samuel 30:12, Salmo 31:6, onde nós vemos que o Espírito é este hálito de vida, né?
tudo o que existe é sustentado pelo sopro vital de Deus. Ele é o hálito de vida. O homem, ele se torna capaz de sentir, ter emoções e de decidir quando no seu espírito, no seu ruá, no seu ruá próprio, nesse princípio de vida que ele traz dentro dele, ele é iluminado, por assim dizer, ele recebe um certo influxo, uma luz que venha de Deus. Então, essa dimensão do espírito do homem, né, dessa força vital do homem, ela não exclui uma ação de Deus. O fato de que o homem tenha um espírito, tenha um ruá dentro dele, natural, certo? Nós chamaríamos isso de alma, não exclui que Deus possa, através do seu espírito, do seu ruá Yahvé, do seu espírito de Yahvé, iluminar o homem de dentro, iluminar esse princípio vital do homem, agir, realizar um influxo para que o homem possa sentir o que Deus quer que ele sinta e pensar do jeito que Deus quer que ele pense e agir como Deus quer que ele haja, né? Tomando a decisão melhor possível, né? Segundo o querer de Deus. A gente vê isso, por exemplo, também em Ageu 1:14, Esdras 1:1, né? São textos todos muito importantes que vão mostrando como o ruá do homem, o princípio de vida do homem, é importantíssimo, né? É o que move o homem, é o que faz o homem ser capaz de agir, esse hálito de vida, mas esse ruá pode ser iluminado pelo ruá de Deus, pelo Espírito de Deus, e assim o homem pode sentir, tomar decisões, ser iluminado para percorrer o caminho da vontade de Deus. Chegamos ao terceiro grupo, que é, digamos, o grupo de textos que nos interessa mais. Alguns textos, né, também falam do Espírito atribuindo a Deus. Como eu já disse, é o ruá Yahvé. Esta expressão designa o meio pelo qual Deus produz vários efeitos no mundo, no homem, nos profetas, nos líderes do povo de Deus, nas pessoas religiosas, etc. Mas antes de nós continuarmos, vamos fazer a nossa pausa para a partilha, certo? Nos propomos então agora a tratar dos textos que falam do Espírito, do ruá, relacionando diretamente a Deus, o Espírito de Yahvé, como nós dissemos antes da partilha. Alguns textos importantes, como Isaías 40:13 e Isaías 63:10, dizem que o Espírito, ou parecem indicar que o Espírito, melhor dizendo, designa o próprio Deus. Por exemplo, acabrunhar o Espírito Santo significaria, em outras palavras, acabrunhar o próprio Deus, né? Então, esses textos, Isaías 40:13 e 63:10, parecem indicar uma certa identificação entre o Espírito de Yahvé e Deus, para que vocês entendam como esse Espírito de Yahvé, ele pertence a Deus, né? A ação dele é a ação de Deus, e ao mesmo tempo ir contra ele é ir contra Deus. Acolhê-lo significa acolher a Deus também, certo? Neste texto, nesse segundo texto particular,
E no Salmo 51:13, né, que é o Salmo o Miserere, encontramos a expressão Espírito Santo. Eu acho que muitos estão felizes, né? Porque é a expressão que nós utilizamos para falar da terceira pessoa da Trindade. Mas ainda não tem, como nós já dissemos, o mesmo significado, digamos, que nós damos a esta expressão no Novo Testamento. No Novo Testamento nós sabemos que essa expressão se relaciona diretamente, diz a terceira pessoa da Trindade. No Antigo Testamento, como cristão, nós lemos como uma prefiguração da terceira pessoa da Trindade. Mas um judeu não lê dessa forma. Ele lê como o Espírito de Yahvé, como um fluxo de Deus, como uma força que sai de Deus para realizar, agir segundo a vontade de Deus e para que os homens possam também agir conformes ao querer divino. Então, nesses textos aparece a expressão Espírito Santo. O que quer dizer santo? O Espírito é santo porque ele pertence a Deus. No Antigo Testamento, Deus é santo porque é Deus. Santidade é um atributo divino, certo? E tudo aquilo que Deus separa para ele é santificado. Então Deus é o Kadosh, é o santo, né? 3 vezes santo, segundo o profeta Isaías, né? E tudo aquilo que ele separa para ele se torna santo, é santificado. Então as coisas santas, por exemplo, da liturgia, se chamam em hebraico Kedushim, né? São as coisas santas, né? Então elas são santificadas. Por quê? Porque elas foram separadas para Deus. Tudo que pertence a Deus se torna santo. Então o Espírito Santo, esse atributo significa que o Espírito pertence a Deus. Ele é de Deus, ele é divino, por isso ele é santo, porque Deus é santo, certo? Então o Espírito Santo é aquele que faz agir de modo que se realize o desígnio de Deus na história. Então, através do Espírito Santo, Deus ilumina, guia, conduz, realiza, faz prodígios, de modo que tudo leve à plena realização da sua vontade na história do seu povo, na história da humanidade. Vamos ver aqui, dentro desse terceiro grupo, nós vamos dividir ainda em 3 âmbitos. Textos, estamos sempre dentro do contexto desses textos que se referem ao Espírito de Yahvé, né? Mas agora nós queremos dividir esses textos em 3 outros grupos. Nós encontramos uma série de textos onde o Espírito de Yahvé age, realizando uma obra de libertação do povo, de socorro salvífico. E normalmente nesses textos ele age através de personagens escolhidos por Deus. Personagens que podem ser chefes militares, reis. Pensemos, por exemplo, a 1 Samuel 16:13. Podem ser profetas. Pensemos a 1 Reis 18:12 e Ezequiel 2:2. Podem também ser, digamos, outros personagens. Pensemos a Moisés, por exemplo, né? Então, esses personagens, no livro de Oséias, capítulo 9, versículo 7, são chamados homens do Ruá. Homens do Ruá. Oséias 9, 7. Ou seja, pessoas que Deus escolhe, concede a eles o seu Espírito, para que através dele Deus haja em favor do inteiro povo, libertando o povo, salvando o povo, fazendo o povo vencer uma batalha, libertando o povo de um inimigo, da escravidão e assim por diante. Temos figuras que não são, que podem, o Espírito de Yahvé pode agir inclusive em não judeus. Pensemos ao final do exílio da Babilônia, quando um rei pagão é ungido por Deus para libertar o povo de Deus do exílio, né? Então esse Espírito pode, inclusive, agir em animais. Pensemos no jumento de Balaão, né? Então esse Espírito de Yahvé, ele é poderoso, ele age na história em personagens, normalmente
em personagens do povo de Deus, escolhidos do meio do povo de Deus, para realizar uma obra de salvação, em benefício do inteiro povo e que realize a vontade de Deus para aquele povo. Em Isaías 63:11, disse que Deus colocou no íntimo de Moisés o seu espírito. Então Moisés é esse personagem, né, extremamente importante para o Antigo Testamento, dotado do Espírito Santo, e ele, Isaías 63:11, diz que ele recebeu o Espírito de Yahvé no seu interior, né, no seu íntimo. Ele tinha esse Espírito de Yahvé, para que tudo o que fizesse, digamos, fosse em favor da vontade de Deus e, ao mesmo tempo, para o bem do povo. O segundo grupo de textos, né, são textos assim mais recentes. Quer dizer, são textos normalmente escritos durante o período do exílio e depois do exílio. São textos que apontam, né, agora para uma ação do Espírito Santo que não se limita a uma, digamos, a uma iluminação, ao fortalecimento de algum personagem, de alguns personagens em favor do inteiro povo. Mas se fala de um derramamento maciço do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo vai ser derramado maciçamente, na grande efusão do Espírito Santo sobre o inteiro povo. Nós temos esses, por exemplo, Neemias 9, 20 e 30, Zacarias 7, 12. E temos também alguns textos que, penso eu, todos nós conhecemos muito bem. Cito, por exemplo, Ezequiel 36, quando Deus promete que vai derramar o seu Espírito e vai dar um coração novo ao seu povo. Vai colocar o seu Espírito dentro de cada um daqueles que compõem o seu povo. Então ele vai derramar o seu Espírito, vai colocar o seu Espírito dentro de cada um e vai dar a cada um daqueles que fazem parte do seu povo um coração novo. É claro que nós, como cristãos, já lemos isso como a prefiguração do batismo, certo? Mas é importante nós compreendermos que, em matéria de Antigo Testamento, né, esses textos eles são promessas de uma efusão do Espírito maciça. Esse Espírito de Yahvé vai se derramar sobre todos os membros do povo. E é interessante porque o próprio Moisés, num determinado momento do seu caminho, né, com o povo de Deus no deserto, são associados a Moisés 70 anciãos. E acontece uma efusão do Espírito sobre esses 70 anciãos, que profetizam e se tornam homens ungidos pelo Espírito de Yahvé para ajudar Moisés a governar o povo. Né? Essa figura é importante porque mais tarde, já no cristianismo, esse texto e o texto dos 72 discípulos, que são enviados depois dos 12 apóstolos, em Lucas, vão servir como base, digamos assim, de Sagrada Escritura, para a compreensão do presbiterato, destes homens que colaboram com o serviço dos bispos. Então, o bispo é visto um pouco com a figura de Moisés, ou como apóstolo, e esses que colaboram com Moisés, esses 70, e esses 72 que colaboram com os 12, são um pouco a imagem dos presbíteros, que são colaboradores dos bispos para o cumprimento da sua missão. Né? Mas, observação à parte, a gente volta aqui para Ezequiel 36. Então tem essa promessa dessa efusão do Espírito. Então o Espírito que normalmente agia, né, através de certos personagens, agora vai ser derramado sobre o inteiro povo. Todos serão cheios do Espírito Santo. Um coração novo e receberão o Espírito dentro deles, diz Ezequiel 36. Ezequiel 37, né, Deus no versículo 27 fala, né, que, ou melhor, no versículo 27 do capítulo 36, Deus diz que vai dar o seu Espírito. E em Ezequiel 37 tem a figura dos ossos secos. Esses ossos secos devem ser interpretados como o inteiro povo de Deus. O povo de Deus estava como, né, ressequido, estava, né, morrendo, estava apresentado em vestes assim de morte. E o Espírito Santo vai trazer vida
Vai trazer vida àquilo que estava morto. Aos ossos ele vai revestir esses ossos de tendões, de nervos, de carne, e vai trazer vida. Então o Espírito de Yahvé que vai ser derramado sobre o povo, e o povo é apresentado como uma pessoa, né? Como um corpo. Né? São Paulo vai aproveitar essa imagem mais tarde. Né? A igreja toda, o povo de Deus, é um corpo, é o corpo de Cristo. E esse corpo, né, no caso estava morto, no Ezequiel 37, esse corpo vai ser ressuscitado, vai ser renovado, né? Vai receber vida através do Espírito de Yahvé. Então também promete esse derramamento do Espírito maciço sobre o inteiro povo. Em Isaías 32, de 15 a 20, se diz que o Espírito será derramado, produzirá uma imensa fecundidade, de modo que o deserto se tornará um pomar, cheio de frutas. Se diz ainda que a justiça e a paz vão durar para sempre. Elas serão frutos desse derramamento do Espírito no meio do povo. Ou seja, o Espírito Santo derramado com poder trará ao povo aquilo que sacia o coração do homem: a justiça plena e a paz. Dois atributos, digamos, ligados ao Espírito de Yahvé, e mais tarde extremamente ligados ao Messias, né? Como nós vamos ver já já. Joel 3, né? E Joel 3, que é um texto retomado, né, por Pedro no discurso dos Atos dos Apóstolos, no discurso de Pentecostes, diz que todos receberão o Espírito Santo. Anciãos, jovens, patrões e servos, todos vão receber o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus vai se manifestar através de carismas extraordinários, de certos dons extraordinários, como profecias, visões, sonhos e assim por diante. Pedro, nos Atos dos Apóstolos, invoca esse texto para explicar aquilo que estava acontecendo no dia de Pentecostes. Uma pequena observação, né? Então é bem interessante o fato do Pentecostes, né? A gente talvez fale um pouco mais quando nós comentarmos até o Espírito Santo nos Atos dos Apóstolos. Mas eu queria já adiantar isso. O dia de Pentecostes é o dia em que os judeus, na época de Jesus, também celebravam a entrega das tábuas da lei a Moisés. E assim, a escolha desse dia para o derramamento do Espírito Santo é muito importante, porque se compreende que o Espírito Santo, né, revelado como a terceira pessoa da Santíssima Trindade por Jesus Cristo, é aquele que justamente cumpre todas aquelas promessas que nós vimos, Ezequiel 36, Ezequiel 37, poderíamos falar de Jeremias 31 também. Jeremias 31 se fala de uma nova aliança, versículo 31, uma nova aliança, onde Deus justamente vai também escrever a nova aliança dentro do coração do homem, né? Não vai estar na tábua fora, ela vai estar escrita dentro do coração do homem. Então, além do Espírito Santo, digamos, cumprir todas as profecias do Antigo Testamento, se compreende que o Espírito Santo derramado nos corações dos fiéis, ele é a perfeição da lei. Então, o amor é a perfeição da lei. Como Jesus disse, o amor, ele é o resumo da lei. O amar a Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso coração e com todas as nossas forças, e o amar o próximo como a si mesmo. É o resumo de toda a lei. É a perfeição da lei. Então, o Espírito Santo é aquele que traz esse amor, a perfeição da lei. Capacita o homem a justamente viver perfeitamente a vontade de Deus. É sempre dentro daquela linha que já aparece no Antigo Testamento. O Espírito de Yahvé sempre age para levar ao pleno cumprimento a realização do projeto do desígnio de Deus. Para concluir, digamos, esse terceiro grupo de textos cujo significado, né, no Antigo Testamento da palavra ruá apontam, né, para o ruá de Yahvé, o Espírito de Deus, né, nós temos que citar ainda, depois que nós já falamos dessa promessa, né, do Espírito que se derramará sobre todos os homens, sobre todos os membros do povo de Deus, textos ainda alguns deles um pouco mais recentes ainda, são textos que falam da figura do Messias. Então, falando do Messias, na medida que vai crescendo essa expectativa pelo Messias,
se percebe que se compreende que, junto com a vinda do Messias, se realizará justamente esta grande efusão do Espírito Santo, né? Então, aquela efusão do Espírito Santo, que vai sendo já prometida por Ezequiel, por Jeremias, né, por Joel, ela vai, na medida que o tempo vai passando, na história de Israel, depois do exílio, e na direção, digamos, de Jesus, vai crescendo a consciência de que quando o Messias vier, ele que é Messias, ou seja, o Cristo, o ungido, aquele que é cheio do Espírito, ele vai justamente ser o responsável, junto com a sua vinda, com a sua obra messiânica, ele vai realizar esse derramamento do Espírito Santo. É o que acontece no Novo Testamento. Jesus Cristo, por exemplo, sopra o Espírito Santo sobre os apóstolos lá em João 20, certo? Então o Espírito Santo, Jesus Cristo conquista o Espírito Santo para a humanidade, de certa forma, né? Mas é importante nós compreendermos isso, que no Antigo Testamento já, sem falar do Novo Testamento, uma série de textos vão apontando nessa direção. Poderíamos citar, por exemplo, Isaías 11:1, né? Poderíamos citar também Isaías 42, de 1 a 7, que se fala dessa salvação do Messias, né? Dessa figura ligada, né, à casa de Davi, e que, digamos assim, que vai justamente realizar perfeitamente aquela promessa de 2 Samuel 7, onde o filho de Davi vai governar Israel para sempre, né? Mas também ele vai, dotado do Espírito de Yahvé, ele vai conceder esse Espírito, né, em abundância para o inteiro povo, né? Isaías 61, de 1 a 3, justamente apresenta também uma promessa, vai na mesma linha, ou seja, da promessa do Espírito Santo que acompanha o Messias. É um texto citado por Jesus em Lucas 4, de 16 a 19, né? Quando Jesus entra na sinagoga, né, de Nazaré e lê o livro de Isaías, dizendo que, né, que aquele texto acabara de se cumprir, ou seja, o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para que eu possa realizar a vontade de Deus salvífica. E assim Jesus se apresenta como esse Messias, dotado do Espírito, cheio do Espírito e capaz assim de no Espírito cumprir a missão de Deus e de também levar, digamos, o povo a receber esse Espírito Santo, né? Então, a presença do Messias, ele vai ser acompanhado, né, dessa presença e dessa ação poderosa do Espírito Santo de Deus, de um derramamento do Espírito Santo de Deus também em torno a ele, né, em favor do povo, né? Então, o lavatório diz, né, que se cumpre, né, através, por exemplo, de Jesus Cristo, né, a oração de Moisés. Quando Moisés, em Números 11, 29, justamente depois daquele episódio dos 70 que se associam à sua missão, tendo ouvido o comentário de alguém que dizia, mas como é que o Espírito Santo se derrama também sobre estes? Ele diz, em outras palavras, quem dera que também o Espírito Santo de Deus se derramasse sobre o inteiro povo. Quem dera, vai chegar o momento em que o Espírito Santo de Deus vai se derramar sobre o inteiro povo. E realmente é o que acontece através dessa figura do Messias, né? Vindo, ele vai conquistar o Espírito Santo para o inteiro povo. Bom, queria comentar rapidamente também um outro filão, certo? Esse filão a gente encontra mais na obra do Yves Congar. São os escritos sapienciais, que às vezes a gente passa assim e esquece um pouco de comentá-los. Nós sabemos que no Antigo Testamento a gente poderia dividir o Antigo Testamento em Torá, são os 5 primeiros livros, ou Pentateuco. Depois nós temos os proféticos, os textos proféticos, os livros proféticos. Mas nós também temos os livros sapienciais, né? Provérbios, livro da sabedoria, Eclesiástico, Eclesiastes, e assim por diante. Então os escritos sapienciais, eles trazem também
trazem todo um discurso acerca da figura da sabedoria. E a figura da sabedoria ela é apresentada de vários modos, mas em alguns textos. Eu penso particularmente no livro de Provérbios, penso também no próprio livro da sabedoria. Em alguns textos a sabedoria ela vai sendo apresentada com feições que se aproximam de uma pessoa. E é bem verdade que se pode fazer uma leitura cristológica dos textos que reguardam ou que dizem respeito à sabedoria. Mas também é possível fazer uma leitura pneumatológica, ou seja, ver na figura da sabedoria, que Cristo sem dúvida é a sabedoria encarnada do Pai. Tem aqui alguém que é bem mais do que Salomão. Salomão era um homem sábio, eu sou a sabedoria encarnada. Mas também se pode pensar na sabedoria como esse dom supremo de Deus, que é o Espírito Santo, que é dado para os homens, e com ele todos os outros dons são dados ao homem. Né? Então, vai se desenhando um rosto de sabedoria, por exemplo. Vamos falar um pouco mais do livro da sabedoria, que provavelmente é o último livro escrito no Antigo Testamento. Alguns especialistas falam que teria sido escrito por volta do ano 35 antes de Cristo. No livro da sabedoria, então, a gente encontra textos, né, em que se fala que a sabedoria ela tem ela procede de Deus, antes de mais nada, e ela age, toda a ação dela é em vista, em benefício das criaturas de Deus. Então ela é um pouco uma espécie de mediadora entre Deus e os homens. Ela precede a criação, né? Ela acompanha Deus, digamos, na criação de todas as outras realidades, e através dela, Deus, digamos, concede a felicidade aos seus filhos, aos homens, né? Então, ter a sabedoria significa ser um homem feliz, ter tudo o que é necessário para ser feliz. Então, se fala que ela possui uma difusão universal. Em Sabedoria 1.7 e 8.1, se fala que ela tem uma função, digamos, de coesão do universo. Ou seja, a sabedoria, de certa forma, é a ordem do universo. Reúne todas as coisas, coloca tudo numa certa ordem, une as partes, faz com que todas as partes formem um todo harmônico, né? Ordenado. Né? Então, essa é uma das figuras utilizadas para falar de sabedoria, né? Mas a função própria da sabedoria é conduzir os homens de acordo com a vontade de Deus, ou seja, é muito próximo daquela ideia de espírito, sobre a qual nós já falamos. Então, a grande função da sabedoria ensina ao homem o caminho da vontade de Deus, né? E assim ela forma os amigos de Deus. Ela é amiga dos profetas, é amiga daqueles que escutam a Deus, daqueles que fazem a vontade de Deus. Né? Bom, então a gente já começa a perceber, e o Yves Congar aprofunda essa questão, que existe uma relação profunda entre sabedoria e espírito. Por exemplo, Sabedoria 7.22 diz que a sabedoria possui um espírito. Sabedoria 1.6 diz que a sabedoria é um espírito. Sabedoria 7.7, ela age sob a forma de um espírito. Ou seja, a função da sabedoria é a mesma função do espírito de Yahvé. Por outro lado, esses textos que a gente acabou de citar vão mostrando como ela é muito próximo o conceito de sabedoria e espírito no livro da sabedoria. Além do mais, diz Yves Congar, ela dispõe do poder e ela vê atribuída a si as diferentes funções do Espírito do Antigo Testamento. Então, é como se tudo aquilo que o Espírito de Yahvé faz nos outros livros, no livro da sabedoria, tudo aquilo é missão, é ação da sabedoria. Se transpõe para a sabedoria tudo aquilo que em outros livros é o Espírito de Yahvé quem realiza. E isso vai explicar por que, justamente,
alguns padres da igreja vão comentar, digamos, a figura da sabedoria, vendo nela uma prefiguração do Espírito Santo. E aí nós poderíamos citar, por exemplo, Teófilo de Antioquia, Santo Irineu, né? E outros autores, vamos ficar só com esses dois, que fazem essa interpretação pneumatológica do Espírito Santo. Um texto pode ajudar a ilustrar o fato de que a sabedoria é entendida também no Antigo Testamento como amiga dos homens. Vamos ver a tradução que a Bíblia de Jerusalém dá para sabedoria 1, de 6 a 7. A sabedoria é um espírito amigo dos homens. Não deixa impune o blasfemo por seus propósitos, porque Deus é a testemunha de seus rins. Perscruta seu coração segundo a verdade e ouve o que diz a sua língua. O Espírito do Senhor enche o universo, dá consistência a todas as coisas, não ignora nenhum som. Interessante porque no texto aparece sabedoria e o Espírito do Senhor. Mas a sabedoria é dita a amiga dos homens. É um espírito amigo dos homens. Então a sabedoria, a gente vai vendo, né, nesse texto como se aproxima, né, esse conceito de sabedoria e de espírito. E, além disso, se compreende que a sabedoria ela age para realizar os desígnios de Deus, mas a favor dos homens. Ou seja, a realização da proposta de Deus, da vontade de Deus, não é contrária aos homens, não nega os homens, não vai contra a felicidade dos homens. Ao contrário, o ideal da sabedoria é a compreensão de que a felicidade do homem está na plena realização dos desígnios de Deus. O homem sábio é aquele que sabe que deve fazer a vontade de Deus, porque nisso, assim fazendo, ele encontra a sua felicidade. Ou seja, a sabedoria, essa ação de Deus, ela cumpre a vontade de Deus e faz o homem feliz. Vontade de Deus e felicidade dos homens. É amiga dos homens. Bom, duas últimas observações a respeito dessa figura da sabedoria. Primeiramente, a sabedoria, ela, como eu já disse, ela vai servir, né, no livro da sabedoria especialmente, mas a gente pode pensar em Provérbios 8, 22 a 31, também já a gente percebe isso nesse texto, né? Podemos pensar também em Eclesiástico 1, de 1 a 10, 4, de 11 a 19, 15, de 1 a 10, 24, de 1 a 22, ou seja, 4 textos do livro do Eclesiástico, juntamente com Provérbios 8, 22 a 31, que apontam, né, que traçam o perfil da sabedoria com vestes, né, de uma pessoa, com as vestes de uma pessoa. Ou seja, a sabedoria é entendida como uma pessoa, personificação da sabedoria. E isso se aprofunda no livro da sabedoria. Então a sabedoria acaba sendo apresentada com as vestes de uma pessoa. Sabedoria 8 e 9 justamente vão nessa direção. Bom, um texto citado por Yves Congar pode nos ajudar a compreender como realmente exista já no judaísmo a compreensão que vai se tornando crescente de que de algum modo misterioso o Espírito de Yahvé pode ser entendido como uma certa personificação. O texto diz: muito frequentemente na literatura rabínica fala-se do Espírito como de uma pessoa. Uma quantidade de textos mostram o Espírito Santo que fala, anda, exorta, se aflige, chora, se alegra, consola. O Espírito é até descrito às vezes como falando com Deus. Com frequência, se pensou que ele aparecia no judaísmo como uma hipóstase, uma personificação, até mesmo como um ser pessoal parecido com um anjo. Então vamos vendo que no judaísmo, nos séculos que precedem, né, digamos assim, a vinda de Jesus, a sua encarnação, e naqueles
que vem logo depois, nesse período, se percebe que vai crescendo um vocabulário, uma certa concepção, um modo de descrever justamente a sabedoria, personificando-a, né? Personificando. Um segundo ponto, além da personalização do espírito, da sabedoria, nós poderíamos falar também que a sabedoria, no modo como ela vai sendo descrita nos livros sapienciais, vai nos ajudando a compreender que ela é sutil, que ela é pura e que ela é, de certa forma, como um líquido, como um fluido. Na medida que ela está num ambiente, ela vai ocupando os espaços daquele ambiente, ou na medida que ela é derramada num coração, ela vai entrando, penetrando os espaços daquele coração e vai ocupando tudo com muita sutileza, com muito jeito, né? Conquistando tudo como um líquido que vai sendo derramado e que vai tomando a forma daquele recipiente, né? Por mais complexo que o recipiente possa ser, ele vai percorrendo, né, todas as partes daquele recipiente, vai ocupando aquele recipiente por inteiro, né? E assim se percebe que a sabedoria tem essa dimensão, né? Como de um fluido, como de um líquido, como de algo que é derramado e que ocupa os espaços, ocupando os espaços liga as partes e, de certa forma, expulsa o que estava lá dentro antes, né? Como a água que entrando expulsa o ar daquele local, esse espírito derramado expulsa o que estava anteriormente dentro daquele ambiente e ocupa-o por inteiro, né? E assim, sendo esse espírito, o Espírito de Deus, Santo, Divino, ele vai expulsar tudo aquilo que não pode conviver com o Santo, com o Divino, com o bem, com aquilo que vem de Deus, né? E então essa ideia dessa força, né, que à medida que é derramada, ela ocupa os lugares, ocupa os espaços, de uma forma sutil, fluida, ela vai conquistando, ela não para, ela vai conquistando cada parte, não fica nada sem ser ocupado por esse espírito, né? Isso me parece também uma ideia muito importante, né? Que é destacada por Yves Congar. Bom, concluo nossa formação com uma citação ainda do Yves Congar. Ele diz, como tentando resumir um pouco essa ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, ou essa certa teologia do Espírito de Yahvé, que a gente encontra já no Antigo Testamento. Ele diz: o sopro, Espírito de Deus, é, na Bíblia hebraica, a ação de Deus. É aquilo pelo qual Deus se manifesta, agindo antes de tudo para conceder a animação, a vida. E isso no plano daquilo que chamamos de natureza. É, em seguida, aquilo pelo qual Deus conduz o seu povo, suscitando para ele heróis, guerreiros, poderosos, reis, líderes, profetas e, enfim, sábios. O Messias anunciado acumulará numa excelência superior tudo isso, certo? Então, nós vimos que a palavra ruá tem 3 grandes significados: o natural, o sopro, o vento, ar; o segundo, ligado ao homem, ao ser vivo, esse princípio de vida, esse hálito de vida que o homem tem, que outros animais, outros seres vivos também têm; e o terceiro, o espírito ligado a Deus, o espírito de Yahvé. Nos textos concernentes que dizem respeito ao espírito de Yahvé, nós vimos 3 grandes grupos de textos, e depois falamos também da literatura sapiencial. No primeiro grupo de textos, nós vimos justamente textos nos quais o Espírito de Yahvé age em favor do inteiro povo, para libertá-lo, para dar a vitória a esse povo, para levá-lo a dar os passos que Deus deseja. O Espírito suscita, age através de certos personagens escolhidos,
profeta, um rei, um governador, que pode ser um judeu, não judeu, que pode ser também um sacerdote, e o filho de Davi, e assim por diante, né? Mas vimos também que, a partir do exílio, começa a aparecer uma série de textos que falam que um dia, em tom de promessa, que um dia o Espírito Santo vai ser derramado, o Espírito de Deus vai ser derramado sobre todo o povo, né? Então nós vimos Ezequiel 36, 37, Jeremias 31, 31, Nova Aliança, vimos também o profeta Isaías, né? Uma série de textos, e o próprio Joel. Mas devemos também recordar aqueles textos que falam do Messias, que o apresentam como aquele que é cheio do Espírito. E falando do Messias, a gente acaba vendo as duas coisas que se unem, né? Ou seja, o Messias é um personagem escolhido por Deus, né? Ungido por Deus para cumprir uma missão em favor do inteiro povo, né? Como Moisés, como Davi, como esses personagens que Deus foi escolhendo como juízes ao longo da história da salvação, mas através do ungido do Senhor, o Messias, né? Também se associa à missão do Messias um derramamento do Espírito Santo, ou seja, esse segundo filão de textos que fala do Espírito que vai ser derramado sobre o inteiro povo, né? Então o Messias acaba unindo esses dois blocos de textos, tanto essas duas tradições, a tradição de uma ação do Espírito de Yahvé através de um personagem, que é o Messias, que é apresentado como servo de Yahvé, por exemplo, no livro de Isaías, e também, por fim, através do Messias, vai se cumprir a promessa do derramamento do Espírito Santo. Ele que é ungido, o Cristo, o Messias, que é o significado da palavra Messias, é ungido, o Cristo, ele vai derramar o Espírito Santo também sobre o inteiro povo. Bom, então, voltando aqui para essa citação que nós estávamos fazendo do Yves Congar, depois dessa interrupção dessas observações, nós podemos dizer que o Messias anunciado acumulará numa excelência superior tudo isso, ou seja, a figura do Messias acaba sendo capaz de reunir um pouco toda essa tradição ligada ao Espírito Santo. Aí a gente uniu tudo isso, né? Depois une tudo isso ao discurso que a gente fez também sobre a literatura sapiencial, ou seja, a sabedoria. Então é um filão específico, a sabedoria é essa realidade, né, criada por Deus, que une todas as coisas, que tem um papel cosmológico importante e que participa da criação de todas as coisas, é também um instrumento através do qual Deus realiza a sua vontade e através do qual o homem encontra a sua felicidade, né? Por isso ele é amiga dos homens. A gente viu que a sabedoria pode ser lida como prefiguração de Cristo, sabedoria encarnada de Deus, ou como prefiguração do Espírito Santo, né? Na medida que ele é o dom supremo que se derrama, que dá todos os outros dons. Então, numa leitura pneumatológica da sabedoria, a sabedoria, então, ela se aproxima muito da figura do Espírito. Vimos uma série de textos da sabedoria, do livro da sabedoria, que trata justamente dessa associação entre sabedoria e Espírito de Deus. Então, eu diria que, de certa forma, a gente conseguiu milagrosamente ver em poucos minutos um pouco o panorama daquilo que a gente poderia falar sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento. Precisamos fazer escolhas, com certeza poderíamos ter falado de outros textos, mas pelo limite do tempo a gente preferiu, apresentar esse tema deste modo. Espero que tenha sido útil, que Deus abençoe vocês, que o Espírito Santo cada vez mais venha aos nossos corações e nos comunique, né, a vida nova que Cristo conquistou para nós, a vida de filhos de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.